Olá, boa noite. Ministro da Fazenda destaca avanços na economia e diz que pretende retomar reformas. Produção de tilápias cresce e Brasil já é o quarto maior produtor do mundo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país, contrate pelo app. A Agência Nacional do Cinema, a Ancine, vai abrir uma consulta pública sobre o uso não autorizado de obras audiovisuais e pirataria. Então vamos a Brasília conversar sobre este assunto com a Ariane Bittencourt. Oi, Ariane, uma boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite. Essa consulta deve durar 45 dias. A ideia é ampliar os bloqueios em aplicativos e sites que violam regras de direitos autorais. Isso começou a ser feito em 2023, mas apenas nas chamadas TVs boxes. O objetivo é, portanto, regulamentar uma lei que dá à Ancine o direito de suspender o uso ilegal de obras audiovisuais. Salsi. Obrigada, Ariane, pelas suas informações. O Brasil produziu mais de 960 mil toneladas de peixe em 2024. Um relatório que será divulgado nesta quarta-feira mostra que o país já é o quarto que mais produz tilápia no mundo. É no Rio Grande, em Rifaina, interior paulista, onde fica uma das maiores produções de tilápia do país. No berçário, os peixes que acabaram de nascer se desenvolvem com ração especial. Quando crescem um pouco, são vacinados para evitar doenças. Só depois seguem para os tanques de engorda. Quando atingem 1 quilo, estão prontos para o abate. No ano passado, mais de 9 mil toneladas de tilápia saíram desses tanques. Metade da produção foi exportada para os Estados Unidos e Canadá. Do rio até as prateleiras dos supermercados. Na América do Norte, o pescado brasileiro chega fresco em até 48 horas. O Brasil produziu no ano passado mais de 968 mil toneladas de peixe. E a tilápia representa cerca de 70% da piscicultura brasileira, o que coloca o país na 4ª posição mundial na produção dessa espécie, atrás da China, Filipinas e Egito. O levantamento faz parte do Anuário Peixe BR 2025. Todos os aviões praticamente que estão saindo aqui do aeroporto de Guarulhos ou do aeroporto de Campinas, pode perguntar para o comandante que a barriga do avião está cheio de filé de tilápia fresca. Na última década, a produção nacional cresceu, em média, 10% ao ano. Mudanças climáticas, licenças ambientais e o aumento do consumo de peixe no Brasil são os desafios para assumir a liderança mundial na produção de tilápia. O americano adora o produto que ele dá gosto, né? Então ele põe na tilápia o gosto de curry, se ele quiser, né? Isso acabou caindo no gosto do norte-americano, é um dos principais itens de pescados que eles consomem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os avanços da economia nem sempre são reconhecidos. A declaração foi em um encontro com executivos do mercado financeiro em São Paulo. O ministro falou sobre a situação da economia e as reações do mercado financeiro, como a disparada do dólar no final do ano passado. Segundo Fernando Haddad, a tensão não acontece só no Brasil. Quando você vê uma turbulência na economia americana, falta de previsibilidade do que as autoridades econômicas daquele país vai fazer e da dependência do mundo em relação a essas decisões, as pessoas estão mais tensas. Para o ministro, o governo atual já promoveu avanços na economia, nem sempre reconhecidos. Um exemplo é a reforma tributária. Sem aumento nenhum de carga tributária. Não se criou imposto, não se aumentou a alíquota, nada. Só se cobrou um pouco de quem não paga. Fernando Haddad disse que espera manter uma boa relação com o Congresso na gestão dos novos presidentes da Câmara e do Senado e que acredita numa retomada no parlamento da agenda de reformas econômicas do governo. Para a plateia de empresários e executivos do mercado financeiro, o ministro afirmou que o presidente Lula tem compromisso prioritário com o ajuste das contas públicas, sem prejudicar os mais pobres. Não consigo ver crescimento econômico se a gente bombardear o andar de baixo.
Uma pesquisa da FEComércio de São Paulo revela que os gastos com viagens corporativas bateram um recorde no ano passado. Foram 131 bilhões de reais. O valor representa um aumento de mais de 5% em relação a 2023 e um recorde mesmo comparando com o período pré-pandemia. Os dados foram divulgados num encontro organizado pela Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas em São Paulo. Durante 2 dias, o evento promoveu discussões sobre o perfil dos viajantes corporativos. Agora o futebol. Na pré-Libertadores, o Bahia avançou de fase. Em Salvador, o time brasileiro venceu o The Strongest da Bolívia por 3-0. O Bahia garantiu lugar na terceira fase e vai enfrentar o Nublense do Chile ou o Boston River do Uruguai. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.